Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aprendendo a Tua palavra na segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo. Que a gente possa aprender, possa guardar, possa, Senhor, botar em prática para a glória do Teu nome. Ajuda a nossa mente, nosso entendimento e o nosso coração. Que louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eita, Jesus. Sim, vamos lá. Aquela revisão, né, do capítulo 16. O capítulo 16, vocês lembram que a gente estudou no capítulo 16? Vou estar pedindo oferta para os irmãos. Isso, Paulo, né? Paulo orientou os irmãos a levar a oferta no dia da semana. Primeiro dia da semana. Vocês vão me perdoem que eu estou tossindo bastante. Primeiro dia da semana era domingo. Uma gripe Agora já sabe, né? terrível. Primeiro dia da semana era domingo. Então, assim, os irmãos de Coríntio estavam ajudando os irmãos de O tempo Jerusalém estava ali hoje, de forma materialmente. no dia E também nós aprendemos 11 de que 11 de o 2025. conselho que Paulo deu, que serve para todos nós, né? Qual foi o conselho que Paulo deu? Rapaz, eu deixando aí, eu esqueci. Eu fiz aí. Estejam firmes, né? Estejam alertas, fiquem firmes, né? Coragem, não é isso? E sejam fortes, né? Então, assim, nós devemos estar alerta, devemos estar o quê? Alerta, né? Devemos estar o quê? Firme, na fé, sermos corajosos, né? E sermos fortes. Então, esse é o conselho que Paulo dá. Mas tem lá no finalzinho, depois que ele faz as considerações, que Paulo diz que quem não ama ao Senhor seja o quê? Amaldiçoado. Amaldiçoado. Então, quem não ama ao Senhor, que seja amaldiçoado. O cara pode desejar mal próximo, já pode desejar mal os outros. Eu tenho cada pergunta que eu acho na porra, irmão Adão, o troncho não é o senhor fazer a pergunta, o troncho é o senhor falar palavrão. Eu falei com palavrão agora. O que o senhor sempre fala? Agora eu vou te perguntar. E poxa é palavrão? Não, o senhor fala poxa. E é outra coisa? É. Eu vou ficar calado. Então, amar Jesus. Hein? Mais o quê? Não pode ser mais amaldiçoado não, que Deus vai ele muda o jeito de viver e vai ser mais amaldiçoado. O que foi que Jesus disse? O senhor lembra o que foi que Jesus disse que quando os discípulos fossem pregar naquela cidade que as pessoas não aceitassem o que era que eles iam fazer? Bater a poeira. E bater o pé e sair, tá dizendo o quê? Não sei. Maldito seja vocês. Ô irmão Adão, nesse texto aí, Paulo estava dizendo o seguinte: quem conhece a Jesus e conscientemente não quer amá-lo, seja amaldiçoado. A gente posta, moleque. Eu vou mandar para a senhora toda vez que eu postar agora. Aí a gente posta. Aí você assiste. Sim, continua, pastor. Paulo estava dizendo aí, irmão Adão, não é aqueles que não conhecem a Jesus e por isso não o amam. É aqueles que conhecem a Jesus e conscientemente não querem amá-lo. Seja amaldiçoado. Entendeu, irmão Adão? É o ímpio. O ímpio é diferente do pecador. Existe uma diferença. A gente já explicou isso pra vocês. O ímpio só deseja o mal pro próximo. O ímpio é aquele que tem prazer. Fazer a coisa errada. Isso. O ímpio é o que tem prazer em fazer o mal. O pecador não. O pecador, ele peca, mas ele não peca intencionalmente. Ele não sente o prazer em pecar. Ele não acorda assim, dizendo assim: hoje eu vou matar alguém. O pecador. Se acontecer em uma briga, uma coisa assim, aconteceu. Mas o ímpio é aquele que, não, eu tô com a vontade, eu sinto prazer. Eu não sei se vocês já assistiram, mas de vez em quando eu gosto de assistir aquele Discovery sobre essas pessoas, sobre assassinato, né? Que eu gosto de investigação. Eu sou apaixonada. Tanto é que um dos sonhos profissionais meu seria ser delegado. Porque eu gosto desse negócio de investigação. Então, assim, o ímpio é aquela pessoa que ela está envolvida com a
uma faca em você, olhando para os seus olhos e sentindo prazer. Ele sente prazer no mal. Esse é o ímpio, entendeu? Então ele sente prazer no mal. Ele mata por prazer. Ele rouba por prazer. Ele pega uma criança e estupra por prazer. Ele sente prazer naquilo. Esse é o ímpio. Ou seja, é quase impossível uma pessoa dessa se arrepender. Porque ele já tem algo mal dentro dele, assim, entranhado. Ele pode se arrepender? Pode sim. Todos temos o privilégio, o direito do arrependimento. Mas é muito difícil uma pessoa dessa se arrepender. Porque ele sente prazer naquilo que ele faz. E tudo que ele faz, o prazer que ele tem é se for mal. Entendeu, irmão Adão? A diferença? Aquele que não ama, geralmente você pode observar que ele começa se apresentando, né? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o nosso irmão Timóteo esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto e para todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Acaia. Ou seja, ele não escreveu essa carta, ele não escreveu só para a igreja de Corinto. Ele escreveu também para toda a província da Acaia. Esse Timóteo é aquele que disse que estava vendo? Não, aquele é Tomé. Esse Timóteo é o jovem Timóteo, entendeu? Pegou ele. Esse é o jovem Timóteo, que tinha a avó e a mãe crentes. Ele considera como filho, né? Isso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aí, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus... Ô, irmão, antes de continuar, eu queria dar um panorama para vocês do que é que Paulo vai tratar nessa segunda carta. E, na verdade, Paulo escreveu, uns dizem que foram 3 cartas. Nesses últimos dias eu estou ouvindo um pastor que disse que foi 4 cartas. Aí uns estudiosos disseram que foi 3 cartas, outros disseram que foi 4. Mas na Bíblia só tem 2. Então, se ele escreveu 4, 2 se perderam. 2 não foi encontrada, 2 cartas. Então, esse texto de Coríntios, nós percebemos quanto um líder, como Paulo, né, fica vulnerável. Senão, ele se mostra vulnerável e não tenta esconder as suas fraquezas. Porque as pessoas acham que um pastor, ele é um super-homem. Ele é mais santo do que todos os outros. Não. Ele é um ser humano como outro qualquer. Ele está sujeito às mesmas fraquezas. Então, Paulo, ele deixa bem claro nesse capítulo aqui que ele está vulnerável da mesma forma. Ele é um líder vulnerável, sujeito às mesmas fraquezas como qualquer um outro. Ele não tenta esconder as suas fraquezas. Pelo contrário, ele transforma a sua dor em um testemunho do cuidado e do consolo de Deus. Olha só que lindo, né? Ele diz, olha, eu sofro, mas Deus cuida de mim. Em meio ao sofrimento, Deus está... Olha o cuidado que Deus tem por nós, né? Então, assim, ele mostra a dor dele, mas ele mostra o cuidado de Deus através da dor dele. É um lembrete poderoso de que a fé não nos isenta do sofrimento, mas nos dá esperança em Deus. Não é porque nós somos crentes, não é porque nós cremos em Deus que nós somos isentos do sofrimento. De maneira nenhuma. Às vezes, geralmente, na maioria das vezes, quem mais é fiel a Deus é quem mais sofre. Porque quanto mais nós estamos perto do Senhor, mais ataque nós vamos sofrer. Porque
qual é o projeto do inimigo? Qual é o plano do inimigo? Levar o maior número de pessoas para o abismo, para onde ele vai, para a morada dele. Esse é o plano do inimigo. Então, ele não está preocupado com quem já é dele, o inimigo. Ele está preocupado com aquele que está caminhando no caminho de Deus, no caminho estreito. Ele está preocupado com aquele. Quanto mais você ora, quanto mais você jejuma, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você busca, mais ataque você sofre. Só que tem uma coisa, ele se levanta contra aquele que é fiel para cair. Porque nós sofremos ataque, como Paulo sofreu, né, que a gente viu em Atos, a gente viu, né? Vocês lembram? Que o que é relatado sobre Paulo, sobre Pedro, as perseguições que eles sofreram, Silas, né? Aquele povo, o que eles sofreram, os apóstolos. Irmãos, eu não sei se vocês, o irmão Adão não, mas a irmã Adriana, a Tati, a irmã Maria, vocês têm acesso. E eu não sei se vocês estão vendo na internet a quantidade de perseguição que está havendo no Sudão, na Nigéria, na Nicarágua, no México. Então, assim, Na Bahia. na Bolívia. Na Bahia. Na onde? Na Bahia. Não, mas eu tô falando de perseguição acirrada mesmo, destruição de igreja. Espancaram os crentes, tocaram fogo na igreja e acabaram com o culto. Com a comunidade, assim, expulsaram a comunidade, sequestraram as crianças, as meninas, as mulheres, estupro. Então eles fazem atrocidades. Não foi só naquele tempo, não. Você coloca assim, perseguição aos cristãos, aí você vai ver o que vai aparecer. Então, assim, é um absurdo. Aí a gente acha que só aconteceu lá com os apóstolos. Não. Acontece até hoje. Mas aquele povo se mantém firme, como nós devemos ficar firmes. A perseguição vai chegar até nós. O cerco está se fechando. É leis e mais leis aí proibindo o povo de falar de Deus, de pregar a palavra. Então a gente, muitas coisas que eu falo aqui, se for para o YouTube, eles bloqueiam, eles não deixam. Por quê? Porque se você disser que homossexualismo é pecado, não pode. Você não pode dizer. Se você disser que falar contra o adultério, não pode. Então, tudo que você falar que esteja na Bíblia, eles querem nos falar de todas as formas. Então, a perseguição mais cedo ou mais tarde vai chegar. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos ser perseguidos. Mas as pessoas vão ter um motivo para... Agora tem uma coisa, irmãos. O maior inimigo somos nós mesmos. A maior luta que nós temos é contra nós mesmos. O nosso irmão, ele está passando por isso, não é porque o inimigo está fazendo com que ele faça, não. O desejo está dentro dele. O inimigo só fez atiçar, só fez mexer. Porque o desejo está dentro dele. O desejo não está fora, não. Então, o inimigo só atiça o desejo porque está dentro de nós. Então, assim, ele vai tentar me derrubar com aquilo que eu sou tentada. Ele pode botar o homem mais lindo, mais musculoso, mais tanquinho na minha frente que não vai ter efeito nenhum. Então, ele não vai me incomodar com isso, porque ele sabe que isso não faz efeito em mim. Entendeu? Mas ele já vai usar de outra forma, que é para me tirar. E o que é? É o meu temperamento. Então, ele vai me instigar naquilo que me tira do sério, que é para eu pecar. E o que é que me tira do sério? É o meu temperamento. Hoje é o meu temperamento. Então, assim, pode ser que a sua fraqueza seja você ver um monte de dinheiro. Pode ser que sua fraqueza seja você ver um homem bonito. Pode ser que sua fraqueza não seja nem ver um homem bonito, mas seja um homem falando coisas bonitas no seu ouvido. Porque a mulher é mais pelo ouvir, né? A mulher é mais pelo ouvir. Mas não é muito verdade isso não, porque tem homem aí que estão ficando assim pelo ouvir, né? Então assim, se
se eu tenho uma fraqueza e o inimigo sabe qual é a minha fraqueza, ele não vai. Não é que o inimigo tá me fazendo aquilo, não. Ele apenas colocou um fraco. Entendeu? A luta é contra nós mesmos, é contra a nossa natureza pecaminosa. Aí o inimigo me provoca, aí eu tenho que decidir. E eu ainda não estou forte o suficiente para resistir à tentação que o inimigo, a provocação do inimigo. Eu não estou forte o suficiente. Então, o que é que eu faço? Eu vou orar mais, eu vou ler mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, para me fortalecer, para quando ele vier me provocar, eu conseguir dizer não. Mas o que é que está acontecendo com o nosso amigo? Ele achava que era forte, né? Ele achava. Bom, nunca foi pela força. Homem! Ele achava. Ele só tem cobertura assim por cima, mas o resto tá todo. Não, ô irmão Adão. Ela que a vida toda eu conheço, rapaz. Ô irmão Adão, eu tô dizendo, o nosso irmão, ele achava que cairia? Não. Ele achava, irmão Adão? Ele achava que cairia nisso? Ele consegue ver isso e dizer assim, não, eu sou fraco nisso aí. Ele não dizia. Ele achava mais que o senhor ia cair do que ele. Comadre, ele tinha uma Mariazinha que vende café na porta da caixa seguro. em Arapiraca. Foi quem cuidou dela esse dia lá em Arapiraca. Sim, mas o que é que tem a mulher cuidar da outra? Mas é porque ele é assim com ela, comadre. Essa não sabe nada não, eu sei. Pra falar nisso de Maria, você levou a feira. Ele deu até apresentar ela na televisão, rapaz. Ele não disse aí, só porque o bom é covarde. O bom diz as coisas, se o cara botar na coisa, ele nega. Ele não disse não, eu tive um sonho. Antes o senhor já sabia, mas eu não sabia. Ele me disse que foi comprar a televisão na loja mais comprou a dela. televisão na Aí loja, ela tirou eu a falei, pequenininha e disse, pega a maior. Na loja. E foi Eu digo mesmo, Maria, pode querem saber. Quando eu lavo a boca, eu digo pra todo mundo saber, não quer nem saber. Agora, eu tive um sonho, eu disse que eu já doía. Foi quando eu trabalhava lá, fazendo eu fui na loja. Mas a irmã Maria, o senhor comprou alguma coisa, porque o senhor comprou uma televisão maior do que essa do senhor. E eu não sabia nem ainda da conversa. Aí ele disse, minha filha, eu comprei a televisão, ainda vou, se você ver a situação da casa dela, ainda vou dar uma cama a ela. Você não sabe da maior, da metade. Aí ele disse que a bicha é irmã da igreja, é irmã. Eu digo, irmã, gente, vamos deixar os podres dos outros ficar lá. Depois a gente acerta os podres de vocês. É verdade. Né? E vamos estudar. É verdade, irmã. No início desta carta, né, ele revela que chegou a perder a esperança. Imagine o irmão Paulo dizer que perdeu a esperança. Imagine que tribulação, que sofrimento esse homem não estava passando. Chegar ao ponto de dizer que perdeu a esperança da própria vida. Tamanho o peso das tribulações que enfrentou na Ásia. A gente vai ver isso. Essa é uma das cartas mais pessoais de Paulo, onde ele compartilha suas fragilidades, sua dependência de Deus e seu compromisso com a verdade do Evangelho. Ou seja, mas em todo momento ele faz questão de frisar que é totalmente dependente de Deus. Irmãos, por que nós caímos? Porque nós não colocamos a nossa confiança totalmente em Deus. Se a gente aprender, se a gente praticar a confiança em Deus, nós não estaríamos aqui comentando sobre um irmão que caiu, né? Não, irmão. Nós estaríamos aqui com ele. Entendeu? Tá entendendo, irmão Adão? Mas ele não veio. Não, eu tô dizendo, irmão Adão, se a gente confiasse totalmente em Deus. Oi, irmão Adão, tem alguma coisa errada com o senhor? Porque eu sou uma boca mole da boca. Não. Depois da aula a gente conversa. Mas vamos para a aula, que depois da aula a gente conversa. Tem alguma coisa errada com o senhor e o senhor tem que colocar para fora. Alguma coisa de desabafar. Não, calma, depois a gente ouve. Viu? Depois a gente ouve. Invocação, quer que tá na minha boca para não sair nada. Não, irmão Adão, eu não tô falando isso não. Eu tô falando que tem alguma coisa errada com o senhor, que o senhor não é dessa forma. Então assim, depois a gente ficando estressado. Depois a gente conversa e o senhor vai a gente não é padre, mas o senhor vai se confessar. Não vai sair nada não. Não tem nada para dizer não. Tem. Você falar nisso, eu tava assistindo aquela postagem que a gente fez. Viu?
criança. Vamos lá. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Irmãos, a gente tem que ver isso. Deus é o Pai bondoso e de quem todos nós recebemos ajuda. Agora, nós só recebemos ajuda se a gente buscar. Não adianta. Deus não vai ajudar ninguém sem eu. Ele não vai me ajudar se eu não pedir. Se eu não me humilhar. Se eu não for humilde e não reconhecer que eu preciso de ajuda e clamar. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Ele está pronto para nos ajudar. Agora nós temos que reconhecer, nós temos que confessar e nós temos que buscar a ajuda dele. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Irmãos, ele nos auxilia não é em algumas aflições, é em todas. Nós vamos passar por aflições, irmão Adão. Sempre vamos passar por aflições. Mas o Senhor, ele nos ajuda em todas. Para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Irmão Adão, quando a gente vê um irmão no erro, o que é que nós devemos fazer? O que é que a palavra fala para nós fazermos? Aconselhar, chamar a atenção do irmão, não é isso? Aqui, o que é que a palavra... Aí é outra história, irmã Maria. Aí é outra história. O que é que ele diz aqui? Que nós passamos aflições para que nós possamos ajudar aqueles que estão passando pelaquela aflição que nós passamos. Não é isso? Então, como é que eu vou poder ajudar alguém? Eu até posso ajudar, mas é diferente. Por exemplo, a irmã Adriana, ela passou por, vamos dizer assim, que ela passou, ficou lá sem alimento, sem nada. Uma semana a irmã Adriana passou, de fome, não tinha nada para comer. Mas ela passou ali uma semana, aquela aflição. Como é que eu vou poder entender a necessidade da irmã Adriana se eu não passei? É diferente quando eu passo, não é isso? Aí a irmã passou. Aí a irmã, ela olha para outra irmã, a irmã não disse nada. A irmã Adriana chega na casa de uma irmã, a irmã atende ela com a maior alegria. Parece que não está acontecendo nada. Mas como a irmã Adriana já passou por aquele período, aquela aflição de uma semana sem ter nada dentro de casa, o Espírito Santo vai falar no ouvido da irmã. Essa irmã está passando pelo que tu passasse. E a irmã Adriana que já passou, e o Espírito Santo falou, ela está passando pelo que tu já passasse, a irmã Adriana vai dar um jeito de ajudar aquela irmã como se ela estivesse no lugar dela. Por quê? Porque ela já passou. É muito mais fácil você se colocar no lugar do outro quando você tem passado por aquela situação. Você nunca vai saber o que é uma dor de parto se você não passou. Se você nunca pariu. Se todos os seus filhos foram cesáreo. Então você nunca sentiu. Você nunca vai poder dizer, eu senti a dor. Eu sei o que é parir. Eu sei o que é botar um ser humano para fora. Você nunca vai poder dizer. Se você, mesmo sendo mulher, todos os seus filhos que você teve foi cesáreo. Agora quem já teve, não. Os meus 2 foi normal. Eu sei o que é. Então eu posso dizer. Eu sei o que é uma dor de parto. Então assim, é disso que Paulo está falando aqui. As aflições que ele passou. Pode falar, irmã. Eu sou uma puxa. A senhora sabe que é dor de parto, mas quer vir que tem outro. Aí. Teve o primeiro e ainda tem o segundo, que é Salvador, né? Ô, irmão Adão. A sua mãe teve quantos? 11. E após? Eu vou lhe dizer uma coisa, viu, irmão Adão? Parece que a dor de parto não dói não, porque essa mulher aí de baixo eu em mesmo, cima do outro. Pois é, eu mesmo, pra mim, pior do que a dor do parto foi passar 9 meses com aquela barriga. Pra mim, o pior é passar 9 meses com aquela barriga. E pra botar pra fora? Não, pra mim, eu achei pior ficar com aquela barriga. E pior ainda do que a barriga e a dor é criar. Isso ainda é pior. E educar. Esse é o pior de tudo.
Porque se fosse só botar pra fora, eu botava uns 20. Agora o negócio é criar. Agora, naquele tempo que eu fui criado, o meu pai, os meus irmãos, meus tios e os meus vizinhos, não tinha preocupação em criar não, porque a mulher ia parindo e ia jogando lá numa casinha de tapa no chão assim, eles mijavam, nós comíamos lama, comia comida e tudo. Aí não é criar, Não tá nem irmão. aí. Aí não é E é criar. cada jumento, né, Maria? Aí é animal mesmo. Aí isso não é pai. Isso não é pai. É, porque não podia fazer outra coisa. Não é os de hoje em dia não, que o filho se cria não pode ter um bichano, que é tudo doente e nós era tudo sadio, que nem uns índios. Olha só, você veja o quanto Deus é maravilhoso, né? E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Essas palavras, né, resume o coração da maioria dos cristãos, como deve ser, né? Que nós temos a graça de Deus, o favor imerecido de Deus e a paz para nós passarmos para aqueles que precisam desse amor e dessa paz. Mas será que nós estamos vivendo isso que nós estamos estudando? Será que nós estamos vivendo isso que estamos estudando? Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Hoje, será que nós queremos sofrer para que as pessoas conheçam o Evangelho? Será que nós estamos aprendendo com essa palavra que o conselho de Deus nunca é apenas para mim, mas para que eu também me torne canal de consolo para outros? Nós temos que perceber isso, né? O sofrimento faz parte da caminhada cristã. Mas o consolo de Cristo é sempre maior. Irmão, não existe nada. Eu costumo dizer, vocês já ouviram eu falar isso? E eu sempre vou falar isso. Por mais que as pessoas, aliás, muitas pessoas digam que não entendem, que não aceitam, mas por mais sofrimento que a gente passe nessa vida aqui, nessa peregrinação, nunca vai se comparar o que Deus tem preparado para nós. Então, assim, nós devemos ter a nossa mente fixa não no sofrimento que nós passamos aqui, mas no que vem depois. Então, assim, todos nós, crentes ou não, vamos sofrer. A diferença é qual o destino que nós vamos ter e como nós vamos ver o sofrimento, como nós vamos enfrentar o sofrimento, se com Deus ou sem Deus. Porque com Deus nós vamos enfrentar o sofrimento e vamos ter paz. E sem Deus nós vamos ter o sofrimento e ainda mais ser atribulado, porque não vamos ter paz. Na família de Deus, o sofrimento e o consolo são compartilhados. Nós somos uma família. A gente fala sempre isso, nós somos uma família e devemos compartilhar-nos uns com os outros. Se nós nunca devemos nos alegrarmos com a queda de um irmão, nunca devemos nos alegrarmos com a queda de um irmão. Quando eu vejo a situação que o irmão Zé Luiz está passando, isso me dá uma tristeza tão grande. Quando a Daiane falou para mim que a irmã Adriana disse que não vinha mais para o culto, aquilo me deu uma tristeza tão grande, irmã Adriana. Entendeu? Eu nunca comentei com ninguém, nunca comentei nem com o pastor, mas quantas vezes eu orando lá e chorava. E choro ainda, sabe? Por ver a situação da Daiane, da Laís, da Josefa. Porque a gente nunca deve se alegrar com a queda de um irmão. Quando eu olho a situação da Vanessa,
entendeu? A gente nunca deve se alegrar. Principalmente daquelas pessoas que a gente ainda coloca uma pezinha. Então assim, eu fico super abatida quando eu vejo a situação em que o irmão Zé Luiz está. Tem que orar pra... Então assim, a gente não deve jamais se alegrar com a queda de um irmão. São e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus. Quando o membro do corpo está doente, o corpo inteiro sente. O pastor, eu tô com a tosse, o pastor tá tossindo, só que o pastor tá tossindo e tá cansando. Então, todo o corpo dele sente, sofre. Não é somente o pulmão. A cabeça sofre, a garganta sofre. Então, assim, ele fica ofegante, os órgãos, o coração sofre, porque quando a gente está sem fôlego, o coração tem que trabalhar mais ainda. Então, é uma máquina. Mesmo assim, a família, o corpo espiritual. Quando a gente está vendo que está pendendo para cair, a gente tem que sofrer e lutar em oração para que aquela pessoa não caia, não saia da presença do Senhor. Ficamos no 7, não foi? Não, no 8, né? Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Você imagina, quer dizer, não era só Paulo, né? Ele diz nós, né? Ele tinha um grupo de homens que estavam sofrendo a mesma coisa que ele. Imagina o sofrimento. E ele continuava, ele chegou a pensar que não ia perder a esperança de sobreviver. Possivelmente ele se referia aos eventos difíceis que viveu em Éfeso. Vocês lembram lá que foi relatado em Atos que ele foi espancado, quase morto, deram ele por morto mesmo. Que os discípulos dele, lembra que tiraram ele e jogaram ele, desceram ele por um barranco? Quer dizer, provavelmente ele estava se referindo a esse episódio, né? Ele reconhece que passou pela sentença de morte, mas isso o ensinou a não confiar em si mesmo e sim em Deus. Ou seja, em todos os momentos, todas as aflições, todas as perseguições, ele nunca confiou em si mesmo. Ele sempre confiou em Deus. Olha que ele tinha muito conhecimento, Paulo. Ele tinha muito conhecimento, mas ele nunca confiou em si. Ele sempre confiou que Deus o livraria. E ele só morreu quando Deus permitiu, quando chegou o dia dele partir. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Quando sou levado ao limite, Deus me ensina a depender dele. Por que é que nós não temos essa dependência toda de Deus? Porque ainda não chegamos ao limite em que nós não encontramos outra saída. Mas nós temos dependência de Deus, porque se não chover para nós criar grão para nós comer, se não chover para criar parte para dar comida do gado ou os animais, como é que a gente vai comer? Depende dele mesmo, para todo mundo. Tudo, irmão, mas Paulo, ele não estava falando dessa dependência. Ele estava falando do seguinte, vamos dizer, eu já passei por uma situação em que eu não tinha mais saída. Eu não tinha mais saída. Eu estava devendo ao banco, eu estava devendo todos os cartões e fui vítima de roubo, e o que eu recebia só dava para eu pagar a parcela do carro. Nessa época eu nem sonhava em conhecer o pastor Júnior. Então, nessa época, eu cheguei no fundo do poço, em todos os sentidos.
Ou seja, espiritualmente eu estava morta, espiritualmente, porque eu estava eu estava naquele período em que eu dizia assim, que para ser crente não precisava ir para o culto. Eu poderia ser crente em casa. Eu passei por essa fase. E fiquei em casa. Ia na igreja uma vez por mês. E o que aconteceu? Morri espiritualmente. A gente vai se afastando, a gente vai perdendo a vontade de orar, a gente vai perdendo a vontade de ler a Bíblia, a gente vai perdendo a vontade de jejuar, a gente vai perdendo a vontade de ouvir louvores. E a gente vai se aproximando do mundo. E eu cheguei a um ponto que eu estava no fundo do poço em todos os sentidos da minha vida. Envolvida com as coisas do mundo, né? Envolvida com as coisas do mundo, com uma dívida que eu não podia pagar e não tinha como pagar. Não tinha ninguém para me ajudar. A única pessoa que eu tinha era Deus. É nesse sentido que Paulo está falando, entendeu, irmão Adão? Então, eu não tinha amigo que tivesse condições de me dar o dinheiro para eu pagar o que eu devia. Eu não tinha família que tivesse condições para me dar o dinheiro que eu... Naquela época, 2006, 2007 mais ou menos. 2007, era mais ou menos 2008. Um débito de 30 mil reais era uma dívida para mim que eu nunca ia pagar. Então, assim... Também é 300 mil hoje, né? Exatamente. Então, é esse tipo de dependência que nós precisamos ter. Mas nós precisamos ter essa dependência sem que seja preciso chegar ao fundo do poço. A gente pode depender inteiramente de Deus agora, da maneira como nós estamos. Como? Totalmente depender de Deus. Tudo que eu vou fazer, eu antes pergunto a Deus. Se eu for vestir uma roupa, eu pergunto, Senhor, Espírito Santo, está de acordo com a tua vontade essa roupa? Se ele disser que não, eu aquela roupa. Se eu for fazer uma viagem, comprar alguma coisa, fazer qualquer coisa, eu tenho que primeiro perguntar a Deus. A gente tem que criar esse hábito. A gente não tem esse hábito. A gente primeiro faz, aí depois que a merda dá, aí o que a gente faz? Corre para Jesus. Ô Jesus, me ajuda, deu merda. Aqui o negócio deu ruim, aí agora eu quero teu socorro. Não, é isso, entendeu, irmão Adão? É totalmente, a gente tem que viver. O sofrimento nos ensina a depender do Senhor. Mas a gente tem que aprender mesmo sem sofrimento, a depender do Senhor. Aí o Senhor diz assim, eu vou comprar umas ovelhas para criar. Aí o Senhor perguntou antes a papai se ele queria, se era da vontade dele que o Senhor comprasse as ovelhas. A gente compra, aí depois, aí não tem, como a gente conhece uma pessoa que comprou, fez negócio no gado, não perguntou a Deus, aí agora não tem como dar comida pro gado, e aí? Entendeu? Então assim, a gente tem que aprender, irmãos, a gente tem que aprender a depender do Senhor totalmente, em todos os sentidos, nas pequenas coisas e nas coisas grandes. Como a gente acorda e vai escovar o dente, a gente tem que aprender a andar com o Senhor, fazer como é que se diz? Criar um hábito de tudo que a gente for fazer, a gente conversar com Deus antes de fazer. A Tati está doida para sair dali. Mas antes de ela sair dali, ela tem que orar a Deus, Senhor. Eu já saí tantas vezes, já voltei, acreditando em você. Agora eu não quero mais sair sem que o Senhor me diga, vá. E esperar. Esperar é fácil, não é esperar a vontade do Senhor. Mas a gente tem que criar esse hábito, forçar a nossa natureza a fazer isso. Porque quando a gente age dessa forma, tudo dá certo. Eu fiquei aonde? No 10, não? Ele nos salvou, terminei. E continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Olha a confiança que ele tinha. Sim, mesmo depois de ficar sem esperança. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Olha a importância da oração, tá vendo?
Paulo estava o quê? Dizendo o quê? Nós temos confiança, continuamos confiando em Deus. E vocês vão nos ajudar como, Paulo? Se eu estou aqui muito longe de você, orando. Olha a importância da gente orar um pelos outros. Orando, né, por nós. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Vocês estão vendo o quanto é importante a gente orar, a oração? Isso nos lembra que a oração tem um impacto real no cuidado de Deus sobre a vida das pessoas. Eu conheço várias histórias de oração, mas tem uma história que ela é bem interessante. Um irmão, ele é tido como... Ai, Jesus, esqueci. Ai, como é o nome que se dá a... Não, a quem leva uma coisa escondida para outro lugar, como é? Esqueci o nome que se dá, Esse irmão, ele era proibido levar a Bíblia para a Rússia, União Soviética. Já ouviram falar nesse país? União Soviética é a Rússia. Então, o contrabandista. E ele contrabandeava Bíblias. Ele levava Bíblias. E ele enchia um fuscazinho que tinha Bíblia e levava. E quando ele ia passar pelos guardas, ele orava a Deus, entendeu? Orava a Deus e Deus cegava. Ele passava. Só que teve um dia que ele foi preso. O nome dele é o irmão André. Ele foi preso, esse irmão. E ele ficou na Rússia, não sei se vocês já ouviram dizer, mas na Rússia não sei quantos graus abaixo de zero. É gelo. E no inverno lá é só gelo mesmo. É 30 graus abaixo de zero. E para esse irmão morrer, o que foi que eles fizeram? Eles deixaram o irmão lá na cela, só com roupa de verão, ou seja, esse lugar é aquele lugar em que o povo anda todo enrolado, daquela roupa grossa, cabeça, luva, tudo. Deixaram esse irmão só com roupa de verão, com um shortinho e uma camiseta, e ainda abriram a janela, uma janelazinha que tinha em cima assim, que seria impossível alguém não morrer nas condições que deixaram ele. Por quê? Porque deixaram ele para que ele morresse, ele passar a noite. E esse irmão, ele disse que sentou no chão e já não tinha mais força de orar. Ele disse: Senhor, eu não tenho mais força para lutar. Só que na Coreia, uma irmã foi acordada de madrugada que ela teve um sonho. Ela disse que sonhou que Deus dizia assim: ore pelo irmão André. Aí ela disse que levantou e tinha um grupo de oração e saiu chamando o pessoal. E esse irmão, chegou um irmão com um envelope lá. Aí disse assim, e a irmã começou a orar pelo irmão André. Aí no outro dia que o grupo de oração se reuniu, quando o irmão abriu o envelope e disse: olha, nós recebemos um pedido de oração por esse irmão. Era a foto do irmão que ela tinha sonhado. Na hora em que Deus acordou a irmã para orar pelo irmão, o irmão naquele momento ele sentiu o fogo do corpo dele. Ele disse que passou a noite aquecido. No outro dia, quando o guarda abriu a porta, que achou que ia encontrar um corpo, ele estava louvando a Deus. Mas, irmão Adão, se aquela irmã não tivesse levantado naquela hora que ela recebeu o chamado, que Deus despertou ela para que ela orasse, o irmão tinha morrido. Então, coloca uma coisa na cabeça, irmãos. Por mais que você ache que é simples, por mais que você ache que não vai fazer efeito, se você sentir no seu coração, orar por aquela pessoa naquele momento, deixe tudo e ore. Deixe Como eu tudo. sei que Deus me livrou, é porque a senhora ainda ora por mim. Deus me deu
Exatamente. Então, assim, não ache que é bobagem, porque não é. Tudo aqui, Deus só faz através da oração. Tudo, tá? Se você sentir de orar por alguém, largue tudo. Panela está no fogo, desliga a panela. Vá, dobre o joelho, se você vai orar de joelho, vá até o seu cantinho, chegue lá, clame a Deus por aquela pessoa. Você pode não saber o que está acontecendo, mas se você sentir o Espírito Santo falando com você, é Deus chamando você para interceder por aquela pessoa. Quantas vidas já foram salvas porque alguém que nem sabia que aquela pessoa existia na face da terra orou? Porque ela sentiu de orar por alguém que ela não sabe nem quem é, não conhece, não sabe nem o nome, mas ela sentiu de orar naquele momento por alguém que estava precisando. Então, assim, é muito importante estarmos sempre em oração pela nossa família e por todos aqueles que precisam, que estão nesse mundo aí perdido. Vamos lá. 12, não é isso? Lê aí, irmão Adão. É disso que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo é especialmente em relação a vocês. Tem sido vencido pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá e também pelo poder da sua graça e não pela sabedoria humana. Ou seja, ele está dizendo o quê? Não é a sabedoria humana que faz com que a gente dirija, né? Que a gente viva dessa maneira. Não é segundo a sabedoria humana, segundo a sabedoria do mundo, mas segundo a graça de Deus. É disto que temos orgulho. Né? Nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá. Olha que coisa maravilhosa, né? Pelo poder de sua graça e não pela sabedoria humana. É isso que nós temos que ter, buscar em Deus a sabedoria dele para aconselhar, para resolver problemas, para nos direcionar o que é que devemos falar, como devemos falar, em todos os momentos da nossa vida. Devemos sempre buscar a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem de Deus. Pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender. Agora vocês nos entendem só em parte, mas espero que cheguem a nos compreender completamente para que no dia do nosso Senhor Jesus vocês tenham orgulho de nós, como nós temos de vocês. Agora, ele fala aqui, no dia do nosso Senhor Jesus. Que dia será esse? Vocês têm ideia? Muito bem. No dia do nosso Senhor Jesus. No dia em que todos nós estaremos reunidos. Leia o 15, irmã Maria. Eu estava tão certo de tudo isso. Plano para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. Então, Paulo, ele tinha... Vocês lembram que ele na outra carta, ele estava planejando em ir para Corinto e invernar lá? Lembra? Mas alguma coisa não deu certo. Então, ele sempre faz o quê? Os planos. É errado nós planejarmos? Não. Não é errado. De maneira nenhuma. Eu fazer planos, eu querer sonhar em construir alguma coisa, de maneira nenhuma. É errado o irmão Adão planejar, então eu vou ter 50 ovelhas. O meu plano é ter 50 ovelhas. Mas aí a gente planeja e ora perguntando, Senhor, olha, eu tenho um plano de criar 50 ovelhas. É da tua vontade que eu faça isso? Então, Paulo, ele planejava. Ele dizia, olha, se for da vontade do Senhor, a minha vontade é passar o inverno aí com vocês. Mas Deus não permitiu que ele fosse. E ele está dizendo aqui que não deu para ir. De fato, eu estava pensando em visitá-los na minha ida para a província da Macedônia e também na volta, a fim de conseguir ajuda para a minha
viagem à Judéia. Será que eu fui irresponsável quando resolvi fazer isso? Ele diz, né? Será que ao fazer os meus planos, penso somente nos meus próprios interesses e por isso digo sim, sim e não, não ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que prometi a vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo, pois Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês, por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus. Ou seja, sua vontade sempre foi agir com sinceridade, guiado por Deus. Mas nem tudo que é da nossa vontade é a vontade de Deus. Não é isso? Essa é uma das afirmações mais poderosas das Escrituras. Que Deus, em Cristo Jesus, nós temos a vitória, porque o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Nós temos a certeza da vitória, a promessa de Deus, o sim de Deus através de Jesus Cristo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas. Se alguém disser, como é que você tem certeza de que você vai para o céu? Porque Deus prometeu. Ele disse que Jesus Cristo é a certeza que ele mora comigo eternamente. Essa promessa é poderosa. Em Jesus, Deus confirma todas as suas promessas. Isso inclui o que foi dito aos patriarcas, aos profetas e a todos nós hoje. Nossa resposta é confiar, dizer assim seja, porque Deus é fiel. Ele não falha de maneira nenhuma. Leia aí o 21, Tati. É. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. Foi Deus que nos separou para si mesmo. Olha só, quem é que nos dá essa certeza? É o próprio Deus, que nos dá a certeza de que estamos unidos com Cristo. Irmãos, não tem como a gente... Eu fico muito triste quando eu escuto alguém dizer que ninguém pode ter certeza de que vai para o céu. Ninguém pode ter certeza. Gente, é bem claro aqui. Deus nos dá essa certeza de que estamos unidos com Cristo. Se eu estou unida com Cristo, eu vou para onde? O que foi que ele disse? Onde eu estiver, estará vós comigo. Eu vou, mas eu volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, esteja vós comigo. E é Deus que nos dá essa certeza. Aconteça o que acontecer, que nós venhamos sofrer, que nós não venhamos, mas que a gente aguente firme tudo que vier contra nós. Porque Deus nos dá a certeza de que nós estaremos com Ele eternamente. Se permanecermos firmes em Jesus. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Olha só, a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos propriedade particular de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Imagine que privilégio. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. O Espírito Santo é a garantia de quê? De que Jesus vai voltar, de que nós temos uma herança lá no céu preparada para nós. Nós temos que ter essa certeza, irmão, não deixe nada, absolutamente nada tirar essa certeza do seu coração, de que Deus é o nosso dono e que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos dele. Não tem nada no mundo que possa nos separar, nos tirar essa certeza, a não ser eu mesmo, se eu resolver não crer na palavra de Deus. Mas se eu creio na palavra de Deus, ela me garante. O Espírito Santo é o selo, é a marca, é o penhor, é a garantia de que nós somos filhos dele e que ele está guardando coisas gloriosas para nós.
A liderança cristã não é autoritária, mas trabalha para promover fé e alegria ao povo de Deus. Nós temos que trabalhar para isso, para cada vez mais a nossa fé e a nossa alegria em Cristo Jesus aumentar. Eu chamo Deus como minha testemunha. Olha só que ousadia. Eu chamo Deus como minha testemunha. Ele conhece o meu coração. A fim de evitar aborrecimentos para vocês, resolvi não ir até Corinto. Não estamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes na fé Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes ainda. Então, assim, esse é o objetivo da liderança cristã, trabalhar em prol da felicidade comum da igreja. Ao meditar nesse capítulo, nós somos encorajados a confiar no caráter de Deus e a servir com sinceridade, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Nós permanecermos fiéis a Deus, mesmo com a adversidade, mesmo passando por lutas, mesmo passando por aflições, a gente tem que se manter firme ali. Aí nesse capítulo nós aprendemos que o sofrimento faz parte da vida cristã, né? Mas o consolo de Deus, ele sempre está conosco, ele sempre vem. Também aprendemos que Deus usa minhas dores para que eu possa consolar outras pessoas. A oração, aprendemos também que a oração tem poder real e contribui para o livramento de Deus na vida de outras pessoas. Integridade no ministério é indispensável. Minhas atitudes precisam refletir a mensagem que eu prego. Vocês sabem o que quer dizer isso? Paulo, ele gosta de frisar bem quem ele é, né? A conduta que ele tem, o cristão que ele é. Será que o que eu prego, eu vivo? Nós temos que, a mensagem que sai da nossa boca tem que estar de acordo com o que nós vivemos. Todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo. Não preciso duvidar nunca disso. O Espírito Santo em meu coração é a garantia de que pertenço a Deus. Tudo isso nós aprendemos hoje. A liderança espiritual não é domínio, mas serviço que promove fé e alegria. Vocês têm pergunta? Irmão Adão? Tem não? Entendeu tudo? Não entendi não, mas eu vou ler para entender. Oxe, tu não entendeu? Então diga aí o que foi que o senhor não entendeu. Eu vou saber. Oxe, Se eu não entendi é porque eu não sei. mas irmão Adão, eu acabei de falar. Eu acabei de explicar, irmão Adão. O que foi que o senhor não entendeu? Me diga aí. Uma coisa. Então eu entendo, mas eu esqueço. Eu entendo, mas esqueço. Florindo Tem que ler, de tem que ler, tem que ler. Essas bichos que ficam aqui em casa eu leio. Não é 2 nem 3 vezes não. Eu leio bastante. Olha, o senhor entendeu que o sofrimento faz parte da vida cristã? Sim, não é? Não falou aqui. E depois, o senhor entendeu isso? Sim. Mas que o consolo, que Deus sempre está nos consolando, nos confortando. Entendeu isso? Que muitas vezes nós passamos por certas dificuldades, certas dores, certas aflições, para ajudar alguém que esteja passando lá na frente, pelo mesmo que nós passamos. Já aconteceu isso com o senhor? O senhor ajudar alguém que já passou, que o senhor já tinha Eu já passado? ajudei muita gente, mas eu não sei se eu passei aquele que passou não. Eu ajudo sem passar mesmo. Não, tipo assim, olha. Eu estou dizendo assim. O senhor passou por uma situação e o senhor encontrou alguém que está passando pelaquela situação que o senhor já passou. O senhor tem muito mais Conhecimento para ajudar do que eu. exatamente do que se o senhor não tivesse passado. Entendeu? O que foi que Paulo quis dizer? Eu passei por tudo isso para que eu possa ajudar os meus irmãos que estão passando também. Entendeu, irmã Maria? E vocês entenderam quanto é importante a oração? Entendeu, Tati? Que é essencial a gente orar uns pelos outros. Eu geralmente eu oro por todo mundo que eu conheço. Eu tenho o caderno, tenho lá o nome das pessoas. Mas eu oro também por aqueles que eu não conheço. Senhor, olha, aquelas pessoas que estão precisando, que eu não sei nem quem é, que eu não conheço, que está enfermo, que está no hospital, que está preso, que está sofrendo perseguição, que foi preso injustamente, Irmão Luiz está preso, Jesus. que está num lugar com
onde não está conseguindo orar, que não pode te servir, uma pessoa que está caído, eu não sei quem é, mas ele o Senhor vai lá e faz. Porque a gente orou. Mesmo sem saber o nome, mesmo sem saber a situação, mas não existe. Nós temos que orar por ele. Não é verdade? Orar aí. Orar para ele se libertar. Ora aí, pastor. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Ajuda-nos para aprender a tua palavra. Afasta-nos do pecado, do mal. Abençoa a tua igreja aqui em Rosa Luxemburgo. Nos ensina a viver mais e melhor, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.